Amém, igreja, boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando a nossa campanha chamada de Projeto, vamos falar todos juntos, Projeto André, inspirado na ação que o irmão de Pedro, chamado André, ele conheceu Jesus e ele levou Pedro para conhecer a Jesus. Então hoje o nosso objetivo também é estar falando sobre Jesus. E para você que está nos visitando nessa noite, você que foi convidado por algum irmão ou irmã da igreja, que você seja muito bem-vindo em nosso meio. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial e que, no nome de Jesus, que você possa sair daqui desta noite com a sua fé renovada, com entendimento, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, possa ministrar a você e que, no nome de Jesus, que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado no meio da igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, quero convidar você, vamos fechar os olhos, então, e vamos orar neste momento. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer e queremos louvar o teu nome, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui. Nós pedimos a ti, Pai, que venha abençoar este momento, onde a tua palavra, Deus, será, ó Deus, apresentada, será pregada, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, abençoar, ó Deus, as nossas vidas, nossos corações, para que possamos compreender a tua vontade, ó Deus, para as nossas vidas. E de uma forma especial, querido Deus, que o Senhor venha falar ao coração de cada um dos nossos queridos e amados visitantes, que o Senhor venha ministrar os seus corações e que eles sejam alvos, ó Pai, nesta noite, ó Deus, de mover do Senhor em suas vidas e em seus corações, para a tua glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos, Pai querido, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, nessa noite nós vamos trazer uma palavra, vamos abordar um texto, onde nós temos por tema Jesus, o alívio para a alma. Obrigado, Doris. Então, nosso tema dessa noite é Jesus, o alívio para a alma. E eu quero convidar você, nós vamos fazer a leitura aqui do texto que se encontra no capítulo 11 de Mateus. Vamos ler o versículo 28 ao versículo 30. Vou ler na versão ARA. E vamos então refletir sobre essa palavra tão importante e tão necessária para as nossas vidas. Mateus 11, versículo 28, diz, está aqui: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto, Jesus, ele inicia mencionando duas situações: o cansaço e a sobrecarga. Quando a gente avalia a nossa condição humana, quando a gente avalia o nosso corpo, nós entendemos que o cansaço, ele é um reflexo natural de quando nos esforçamos. Ou seja, o nosso corpo cansa. Isso é um processo natural, por isso que existe o descanso. Mas quando esse cansaço, ele passa a ser um fruto
de um adicional chamado de sobrecarga, este cansaço, ele tende a aumentar. Este cansaço, ele tende a ter uma escalada além do físico e passa também a cansar a mente. Ou seja, quantas pessoas trabalham e o trabalho por si só já gera um certo cansaço, mas quando essa pessoa, ela começa a trabalhar e ela começa, por exemplo, a fazer o serviço de 2 pessoas, de 3 pessoas, ela passa a ser uma pessoa que está cansada, está agora sobrecarregada, e essa sobrecarga irá cansar ainda mais o seu corpo, e este cansaço irá afetar também a sua mente. Ele ficará também com o cansaço mental. Ele ficará com um cansaço na sua alma. Quando nós olhamos, meus irmãos, todo este cenário e transportamos essa realidade para a vida espiritual, esse cansaço se potencializa. Essa sobrecarga se potencializa. Porque quando nós transferimos este cansaço para uma dimensão dentro de uma análise espiritual, a gente percebe que este cansaço, o cansaço da alma, o cansaço do espírito, ele acaba sendo fruto do pecado e das consequências que o pecado ele gera na vida das pessoas. Então, este cansaço e essa sobrecarga, do ponto de vista espiritual, ele possui uma profundidade e um impacto maior, porque ele leva à falta de esperança, ele leva ao desespero, ele leva à fadiga, ele leva até mesmo à morte. Então, quando nós vemos aqui, meus irmãos, quando Jesus, ele inicia essa palavra a partir do versículo 28, Jesus, ele não falou por um acaso essas palavras. Mas Jesus, ele estava ali, ainda na região da Galileia, e se nós lermos, irmãos, os versículos anteriores, nós vamos ver que naquela região onde Jesus, ele ia com muita frequência, onde ele pregava com frequência, onde ele realizava e operava milagres, sinais, também com frequência. Havia 3 cidades de destaque: Cafarnaum, Corazim e Betsaida. E essas 3 cidades rejeitaram Jesus. A maioria das pessoas rejeitavam Jesus, ao ponto de Jesus falar para essas 3 cidades que no dia do julgamento final haverá menos rigor para o julgamento de Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. E fala, olha, se nessas cidades, se as pessoas dessas cidades tivessem tido a oportunidade que vocês tiveram de ouvir e ver os sinais da parte de Deus, eles há muito iriam se converter. Mas como vocês não creram, por causa da dureza de coração de vocês, haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Jesus estava nessa região. E foi exatamente nessa região que Jesus foi rejeitado e que ainda falaram para ele: esse é um grande beberrão, é um grande glutão, é um grande comilão.
porque ele anda com pecadores, porque ele vai na casa de pecadores, porque ele come e bebe com pecadores. Ou seja, nessa região onde Jesus estava, além de ser rejeitado, Jesus ainda recebeu essa chacota. Ou seja, Jesus, entre aspas, Jesus, na língua dos jovens, ele foi zoado. Esse aí, profeta, é um beberrão, é um comilão. É isso que ele é. Mas, meus irmãos, quando nós vemos que Jesus, ele veio com uma missão. Jesus, ele não veio para destruir. Jesus, ele não veio para julgar. Mas Jesus, ele veio para resgatar aquele que está perdido. Jesus não revidou. Jesus não retrucou. E Jesus, estando ali, naquela região de hostilidade, de incredulidade e de dureza de coração, ele faz então o discurso dessas palavras. Porque o amor dele pelas pessoas era tão grande. O amor de Jesus pelos perdidos era tão grande, que Jesus não se importava com tudo aquilo que ele estava recebendo de rejeição, de chacota, mas ele estava ali expressando o seu amor. Porque Jesus olhava para essas pessoas e Jesus enxergava além disso. Jesus enxergava que aquelas pessoas, elas estavam cansadas. Então por isso ele fala, primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos e com você que nos visita. Primeira coisa que Jesus, ele fala, vinde a mim. Vinde a mim. Aqui, em primeiro lugar, a gente percebe, irmãos, que Jesus, ele está chamando as pessoas, chamando a multidão, convidando a multidão para ter um relacionamento pessoal com ele. E isso tem uma razão de ser. Porque, meus irmãos, Jesus, ele fez esse convite a ele. Porque Jesus, ele era sabedor, ele é sabedor, que a religião não salva. As boas obras não salvam. Ter dinheiro não salva. Ter status social não salva. Ter um camarote lá na Arena MRV com seu nome não salva. Filosofia não salva. Doutrina não salva. Fórmula mágica não salva. Madre Teresa de Calcutá não salva. Maria, sua mãe, não salva. Pedro, grande apóstolo, não salva. Nenhum dos apóstolos do colégio apostólico salva. Lula não salva. Bolsonaro não salva. Gandhi não salva. Homem nenhum nessa terra salva. Porque, como o próprio apóstolo Pedro, numa das suas primeiras pregações, ele disse que não há salvação fora do nome de Jesus. Porque só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus tem o verdadeiro poder para poder atrair até Ele aqueles que estão cansados e sobrecarregados.
Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é o bom pastor, porque Jesus, Ele é a luz do mundo. Porque Jesus, Ele é o médico dos médicos, porque Jesus, Ele é aquele que tem as palavras de vida eterna. Jesus, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Jesus, Ele é o primeiro e Ele é o último. Jesus, Ele é aquele que é Senhor dos céus, na terra e debaixo da terra. Somente Jesus salva. Somente Ele tem o poder de atrair para si o homem pecador. E que por causa do pecado, por causa das consequências do pecado, vive cansado e sobrecarregado. Por isso que ele chama, primeiramente, um convite a ter um relacionamento com ele. Vinde a mim. Por isso que ele não fala, vinde à igreja, vinde às boas obras. Mas ele fala e convida, vinde a mim. Então Jesus ele começa falando isso. E em segundo lugar, ele vai falar ainda no versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui, meus irmãos, Jesus ele está agora chamando, fazendo convite para todas as pessoas, para todos aqueles que tinham consciência da situação em que estavam vivendo. Porque o convite, irmãos, é obrigado a aceitar o convite? Sim ou não? Não. Convite, a pessoa aceita o convite. E para aceitar o convite, ela avalia se o convite é bom para ela, se não é, se é interessante, se não é, se é importante ou se não é, se vai trazer algum benefício para ela ou não. Por isso que Jesus convidou, porque as pessoas precisam ter consciência da sua situação e da sua condição. Então, por isso que ele especificou, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quando Jesus ele usa agora essa expressão, ele estava fazendo também a leitura da condição daquelas pessoas. Além das pessoas normalmente andarem fisicamente cansadas, principalmente naqueles dias onde a vida, a forma de sustento, era uma forma bastante primitiva, basicamente de atividades agropecuárias, agropastoris, de trabalhos manuais intensos, de muito esforço, que gerava naturalmente o cansaço pela fadiga do dia. Eles ainda estavam sendo esmagados, sobrecarregados por causa da religiosidade que os fariseus impunham sobre eles, por causa da carga de cobrança, por causa da lei, por causa dos costumes. Cobrança e uma carga que nem mesmo eles conseguiam carregar, mas eles colocavam sobre a vida do povo. Por isso, lá em Mateus 23:4, Jesus, falando acerca desses fariseus, desses líderes religiosos, ele disse, vocês atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então Jesus, ele percebe que o povo, além de todo aquele cansaço físico, toda aquela sobrecarga laboral, eles ainda estavam sendo esmagados por causa da imposição da religiosidade sobre as suas vidas. E isso levava as pessoas a uma crise. Se eu não estou conseguindo, então Deus não vai me abençoar. Se eu não estou conseguindo obedecer à lei,
Deus então vai me punir, Deus vai me castigar, eu não serei abençoado. Isso era muito sério para eles. Mas então, irmãos, Jesus, ele lança essa palavra, esse convite. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha até mim. Venha até mim. E esse convite, meus irmãos, ele aborda uma questão muito importante. A principal sobrecarga e o cansaço que Jesus agora, ele estava se referindo, não era o cansaço e a sobrecarga física, e também nem emocional, mas é agora a sobrecarga espiritual. Porque o pecado, ele trouxe muitos males para todos nós. E as consequências que o pecado, eles geram em nossas vidas, eles acabam produzindo cansaço e sobrecarga. Quantas pessoas, por causa desse cenário, estão cansadas e sobrecarregados de viver uma vida de sofrimento? Quantas pessoas estão vivendo, sendo dominadas pelo vício? Vício da bebida, vício das drogas, vício dos jogos, vício das prostituições, vício da pornografia. Quantas pessoas estão vivendo sobrecarregadas, cansadas, de viver num ambiente de constante conflito, não tem paz, não tem tranquilidade. Quantos estão cansados e sobrecarregados de viver um casamento difícil? Quantos estão vivendo uma vida conjugal pífia, sofrida, sem dignidade? Quantos estão cansados e sobrecarregados de viver sempre na miséria? Hoje está na miséria, amanhã está na miséria, daqui 2 meses está na miséria, final do ano está na miséria, no outro ano continua na miséria. E as pessoas vão cansando. Quantas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de serem injustiçadas, de serem humilhadas, de não serem tratadas por dignidade, com respeito, com amor? Quantas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas porque as portas só andam fechadas? Quantas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas por causa do sofrimento com doença? Enfermidade pega o pai, enfermidade está na mãe, enfermidade está nos filhos, a família só anda enferma, não tem sossego, entra ano e sai ano, a enfermidade está batendo as portas. A copa da sala, o quarto parece mais uma unidade da farmácia popular de tanto remédio, de tanta medicação. Quantas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, estão aflitas na alma, estão perdidas, sem direção, caminhando a passos largos para a destruição? Quantas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, porque não conseguem encontrar mais alegria na vida, não acham mais sentido na vida? É esse cansaço que Jesus estava falando. E é para essas pessoas que Jesus estava fazendo o convite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, porque aquilo que a sociedade não pode fazer, eu posso. Aquilo que o homem não pode fazer, eu posso. Vinde a mim, porque eu posso todas as coisas. Vinde a mim, porque eu posso mudar a sua vida. Vinde a mim, porque eu posso transformar a sua vida. Vinde a mim, porque eu posso fazer com que você seja transformado em filho de Deus. Venha a mim, porque eu posso te fazer um vencedor. Porque aqueles que creem em Cristo são mais do que vencedores. Depois, meus irmãos, ele vai fazer aqui uma junção na parte final do versículo 28,
na parte final aqui do versículo 29, no versículo 30, onde ele diz: e eu vos aliviarei. Final do versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. No final do 29, e achareis descanso para a vossa alma. E no 30 ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, aqui nós vemos essa grande expressão do amor de Cristo por todos nós. E nessa noite, de uma forma especial para você que nos visita, Jesus, ele faz um convite para aquele que quer receber alívio. Quem aqui já recebeu algum tipo de alívio? Qualquer alívio. Irmãos, o alívio é uma bênção, uma coisa simples. Você está muito apertado para ir no banheiro, você está no limite. Aí quando você vai no banheiro, que alívio. Não é bom? É ou não é? Você está morrendo de sede. Na hora que você bebe aquele copo de água gelada, né? Ou aqueles que são adeptos da Coca-Cola, aquela Coca-Cola gelada, né? Você bebe, você se sente o quê? Aliviado. Que bom. Né? Ou você está financeiramente apertado e aí de repente vem um socorro, vem alguém em seu auxílio, enviado por Deus para te ajudar numa situação que você está passando, e aí vem aquele alívio. Irmãos, é muito bom receber alívio. É muito bom. Só que o alívio da alma, o alívio para o espírito, o dinheiro não pode dar esse alívio. O carro novo não pode dar esse alívio. Um bom emprego não pode dar esse alívio. Ter uma casa bonita não pode dar esse alívio. Nada neste mundo pode dar o verdadeiro e mais precioso alívio que todo ser humano precisa ter, que é o alívio no espírito. E esse alívio é somente Jesus quem pode dar. Somente Jesus. Por isso que ele fala: venham até mim e eu vos aliviarei. E quando você for aliviado, quando você receber este alívio da minha parte, você achará descanso para a sua alma. Irmãos, olha a profundidade disso. Somente Jesus, ele é capaz de promover o verdadeiro alívio que nós precisamos. Porque quando vamos a Cristo, nós somos salvos da condenação do pecado. Ali a gente já recebe, irmãos, um grande alívio. Irmãos, falando em alívio, olha que coisa maravilhosa. Paulo, ele fala no livro de Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós estávamos, até o Nicolas que foi apresentado aqui, meus irmãos, bonitinho, lindo, ele, né? Ele parece mais o Sansão, forte e cabeludo, né? Aí o Nicolas, né? Mas o Nicolas, meus irmãos, ele vai crescer e ele vai precisar ter a consciência de que ele precisa ir até Cristo para receber o alívio da sua eternidade, porque ele vai precisar entender que ele, sem Cristo, ele já está condenado à perdição eterna. E quando nós temos essa consciência de que todos nós estávamos condenados para a eternidade, e quando nós vamos até Cristo, nós recebemos o alívio: eu não vou mais para o inferno, eu não vou viver, não vou passar a minha eternidade
longe da presença de Deus. Este era o meu destino, mas Cristo me aliviou desse sofrimento, porque agora em Cristo eu sou filho de Deus. Eu tenho agora este alívio. Ufa, eu não vou mais para a perdição eterna, eu não vou mais para o inferno, eu vou para a glória do Senhor. Eu vou me assentar com Cristo nas suas bodas. É lá que está o meu lugar, é lá que está reservado a minha morada eterna, porque agora eu tenho alívio que Jesus morreu por mim e Ele foi para o céu preparar lugar para que onde Ele está, nós também estejamos. Foi isso que Ele falou para os seus discípulos. Que alívio, meus irmãos, que alívio saber, eu não sou mais um perdido. Eu era um perdido, mas agora eu sou um filho de Deus, que fui não achado, mas eu fui salvo, lavado, remido pelo sangue daquele que é o único que pode todas as coisas, inclusive aliviar o destino eterno da minha alma. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então ele fala, e achareis então descanso para a vossa alma. E tem algo tão interessante que ele fala no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, irmãos e queridos visitantes, aqui Jesus, ele usa uma linguagem que as pessoas compreendiam, como era uma época de muito serviço braçal, uma cultura muito agropastoral, agrícola. Então Jesus, ele usava muitas metáforas e muita linguagem da agricultura. E aqui, ele usa uma linguagem que todos iam entender. E ele fala, porque o meu jugo é suave. Meu jugo é suave. Então, quando ele fala de jugo suave aqui, essa palavra que Jesus usa aqui, irmão, suave, significa na medida certa. O jugo, o que é o jugo? O jugo, para nós mineiros, a gente entende como a canga do boi. Ou seja, aquela grande peça de madeira que é colocada no pescoço do boi, para que o boi ele possa, então, fazer aquele trabalho pesado de puxar o arado, preparar a terra e também puxar, né, na carroça grandes pesos. Então, a canga ou jugo é essa peça de madeira. Só que quando Jesus ele fala aqui, o meu jugo é suave, as pessoas estavam entendendo, porque essa era uma palavra que Jesus usou que significava um jugo ou uma canga que era feita na medida do tamanho do boi. Ou seja, a canga quando era feita, o boi era levado até o carpinteiro, e ele tirava as medidas do boi e fazia uma canga na medida daquele boi. E aí quando a canga era colocada sobre o pescoço do boi, não iria machucar o boi, não iria ferir, não iria fadigar, e o boi ele teria mais tranquilidade, iria usar a sua força na sua potencialidade, porque não haveria ferida, não haveria incômodo, porque o jugo estava sob a medida que o boi precisava. Então, quando Jesus ele fala, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma, por quê? Porque o meu jugo, ele é suave, a minha canga é suave. Em outras palavras, irmãos, Jesus estava falando, você está cansado, está sobrecarregado, você está com uma canga no seu pescoço,
você está sofrendo, você está machucado, você está ferido, você está perdendo as suas forças, você não consegue avançar, você não consegue romper, porque o jugo está acabando com a sua vida. Mas, se você vier até mim, você vai fazer uma troca. Eu vou pegar esse jugo que está destruindo a sua vida e vou dar para você o meu jugo, que é feito na sua medida, que é feito de forma que você não vai se machucar, você não vai se ferir. Eu vou te ajudar. Você quer trocar o seu jugo que te machuca, que te espeta, que faz você sangrar, que rouba as suas forças, que te deixa nervoso, que tira a sua esperança? Você quer trocar esse jugo pelo meu jugo? É um convite que eu faço para você. Se você vier até mim, se você me receber, se você crer em mim, no sacrifício que eu fiz por você, eu vou fazer uma troca com você. Eu vou levar o jugo que você não dá conta de levar, e você vai levar o meu, porque eu vou te ajudar a levar o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus, além de oferecer um jugo que não machuca, um jugo que não fere, um jugo que é feito na medida, ele ainda fala: eu ainda vou trocar com você o fardo que você leva na sua vida, o fardo talvez de culpa que você leva na sua vida, o fardo de desânimo que você leva na sua vida, o fardo de falta de esperança, de direção que você leva na sua vida, o fardo de sofrimento que você leva na sua vida, o fardo que você está levando e que está destruindo a sua vida, que é tão pesado e você não consegue mais levar. Eu vou fazer uma troca com você. Eu vou levar o seu fardo que é pesado, e você vai levar o meu fardo que é leve. Você vai dar conta de levar o fardo, porque o meu fardo é leve. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. E aqui, meus irmãos, caminhando ainda para o encerramento, quando chega, meus irmãos, no versículo 29, Jesus ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui Jesus ele está mostrando qual é a forma então de ir até ele, qual é a forma de receber este alívio. E Jesus fala: a forma de vocês receberem este alívio que vocês precisam é vindo até mim, porque vocês serão salvos, receberão a salvação eterna. E muitas coisas que ainda pesam na vida de vocês, eu vou ajudar vocês a levar o fardo, porque eu vou oferecer para vocês um jugo sob medida que vocês darão conta. Mas tem uma condição: vocês precisam aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele coloca essa condição. Isso porque Jesus, quando ele fez, irmãos, toda aquela leitura, que a religiosidade estava oprimindo as pessoas, os principais fariseus estavam oprimindo as pessoas, com aquela carga de cobrança, de regras, de tradições. E aqueles homens, líderes religiosos, não tinham piedade, não tinham misericórdia, eram soberbos, vaidosos, orgulhosos, e estavam fazendo a carga do povo aumentar ainda mais. Então, quando Jesus ele fala: venham aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, Jesus ele estava, irmãos, fazendo contraponto. Enquanto esses homens estão agindo com vocês
colocando uma sobrecarga de cobrança, de lei, de regras, de tradições, com crueldade, sem misericórdia. Eu ofereço para vocês algo diferente. Se vocês vierem até mim, vocês irão aprender, não de um mestre fariseu como esse, orgulhoso, vaidoso, impiedoso, sem misericórdia, um sanguessuga espiritual, um sanguessuga da religiosidade daqueles dias. Mas vocês irão aprender comigo. E Jesus, irmãos, tinha autoridade para falar isso. Por quê? Porque Jesus, Ele é o mestre dos mestres. Jesus é o professor dos professores. Por isso, meus irmãos, Ele fala, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque comigo e em mim, vocês irão aprender e vocês se tornarão pessoas melhores. Vocês se tornarão homens melhores, mulheres melhores, filhos melhores, jovens melhores, adolescentes melhores. Vocês irão aprender a ser um marido melhor, a uma esposa melhor, a um pai melhor, a um filho melhor, a um trabalhador melhor, a um cidadão melhor. Vocês serão pessoas parecidas comigo. Aprendam comigo, porque vocês serão parecidos comigo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar, se o mundo se parecesse com Jesus, o mundo estaria do jeito que está? As pessoas estariam, irmãos, vivendo da forma como vivem? As famílias estariam vivendo como estão vivendo? Não. Os nossos governantes e autoridades iriam agir da forma como agem? Não. Porque eles seriam parecidos com Cristo. Então Jesus, ele faz isso, né? E para finalizar, meus irmãos, esse mesmo Jesus que fez esse convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse mesmo Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele está vivo. E quando João, ele estava lá, exilado na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse, ele teve a visão desse mesmo Jesus, desse mesmo Cristo, só que agora como Cristo glorificado, aquele que venceu a morte, aquele que morreu como Cordeiro de Deus, mas ressuscitou como Leão de Judá, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. João teve a visão do Cristo glorificado. E o Cristo glorificado falou para João, no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 5, dizendo: e aquele que está assentado no trono, disse, quem está assentado no trono? Jesus. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o 6, e disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Louvado é o nome de Jesus. O mesmo Jesus que fez o convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o mesmo que apareceu glorificado na visão que João teve e ouviu desse mesmo Jesus. João, eis que eu faço nova todas as coisas. Está consumado. E escreve essas minhas palavras, porque elas são verdadeiras e fiéis. E nessa noite, o Cristo glorificado, as palavras do Cristo glorificado, está falando ao seu coração nesta noite. Eis que eu faço nova todas as coisas na sua vida.
Eu tenho o poder não de reconstruir todas as coisas, mas eu tenho o poder de fazer nova todas as coisas. Eu tenho o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Eu tenho o poder de fazer aquilo que é impossível. Eu tenho poder para todas as coisas. Que coisa maravilhosa. E esse é o convite que ele faz. Vinde a mim. Vinde a mim. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado e sobrecarregado. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de um refrigério para a sua alma. Talvez você entrou aqui nessa noite sem saber o que você vai fazer da vida no dia de amanhã. Talvez você entrou aqui nessa noite sem saber para onde você está caminhando, pela vida que você está vivendo, pelos problemas que você está enfrentando, pelas decisões que você está tomando na vida. Talvez você entrou aqui nesta noite pedindo para Deus falar ao seu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando ir até Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite tendo a convicção que você está perdido. Talvez você entrou aqui nessa noite e agora talvez você tenha a convicção de que você precisa ir até Jesus, entregar a sua vida até Jesus, para que você seja salvo, para que você receba o alívio eterno e enquanto você viver aqui sobre essa terra, para que você esteja debaixo do alívio que somente Jesus proporciona à nossa vida. Por isso eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Vamos todos ficar de pé.